Então, o que nós temos aí, pessoal? Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre a topografia. Eu comentei com vocês que quando a gente fala aí sobre um levantamento topográfico, basicamente um levantamento, ou seja, a parte de você ir a campo e obter dados, obter informações, ele é dado a partir de medidas lineares e a partir de medidas angulares. Porém, a topografia ela não se atém apenas a fazer levantamentos topográficos, seja para calcular uma área, seja para calcular o desnível do terreno, seja para determinar a declividade, seja para determinar as coordenadas de um talhão, por exemplo, de uma fazenda. Na verdade, a topografia ela estuda, representa e também, na verdade, obtém informações sobre a superfície, né? A obtenção de informações é o que a gente chama de levantamentos topográficos. Eu faço um levantamento para obter variáveis e informações em que estão associadas lá ao cálculo de área, ao cálculo de declividade, ao desnível do terreno, por exemplo. Só que além de tudo isso, eu preciso transformar as informações que eu obtenho lá em campo em uma representação. E essa representação aí é dada na forma de desenhos, né? Então nós temos aí os desenhos topográficos que eles tendem a resumir todo o levantamento topográfico em si. E aí pensando nessa ideia e lembrando que a topografia, né, ela é feita ali desconsiderando a curvatura da Terra, ou seja, considerando que o levantamento é feito sobre um plano chamado plano topográfico e considerando também que a gente admite que comete erros dentro de um levantamento topográfico. Entretanto, esses erros têm que estar dentro de limites aceitáveis. Nós separamos o estudo da topografia dentro do que nós chamamos aí de topometria e o que nós chamamos aí de topologia. A parte de topometria que eu estou destacando para vocês é a parte responsável pelos levantamentos topográficos. Não esqueçam isso aí. Então, toda vez que eu vou fazer um levantamento topográfico, eu estou falando de topometria. É uma classificação, é um conceito. Entretanto, para obter informações de área, de relevo, de declividade, eu estou fazendo topometria, tá? Então está associado ao meu levantamento aí topográfico. E a topologia, a outra parte da topografia, está associado à minha representação. Então, como que eu vou representar, por exemplo, as informações que eu obtive lá no campo? Fui para o campo e lá no campo eu obtive distâncias, obtive ângulos. E aí aproveito para relembrar com vocês que na semana passada eu comentei com vocês que todo levantamento topográfico ele é feito basicamente na obtenção de grandezas angulares e na obtenção de grandezas lineares. Traduzindo, na obtenção de medidas lineares de distância horizontal, distância vertical e distância inclinada. Na obtenção de medidas angulares, que são os nossos ângulos horizontais e verticais, que a gente vai começar a estudar de hoje em diante. Dentro da parte de levantamento topográfico em si, eu tenho levantamentos em que meu objetivo é determinar a área da minha poligonal. Quando eu digo para vocês aí poligonal, eu estou me referindo a um local em que eu preciso fazer a medição topográfica. Pensem que esse desenho aqui, todo estranho que eu fiz, é uma determinada propriedade rural, uma determinada fazenda, um determinado talhão que você precisa medir. Seja qual for a finalidade, é muito comum os levantamentos topográficos para saber quantos hectares que tem aquele terreno, para identificar qual que são as coordenadas desse terreno, para identificar quantos alqueires de terra tem esse terreno, ou seja, para saber quanto que realmente mede e onde realmente está localizado esse local aqui. Para fazer os levantamentos topográficos em que eu preciso saber
qual é a área e quais são as posições dos pontos que delimitam esse talhão, que delimitam essa fazenda, por exemplo, delimitam esse local, eu faço um levantamento chamado de levantamento planimétrico. Dentro da planimetria, nós calculamos área, nós calculamos aí a posição relativa, ou seja, as coordenadas do local de interesse. Nós calculamos aí o perímetro, ou seja, as distâncias que determinam a distância linear entre os pontos que delimitam esse local. Por outro lado, talvez você não precise determinar a área do seu local, mas você talvez precise, por exemplo, nivelar um terreno para a construção de um galpão, por exemplo. Precise nivelar esse terreno para uma estrada, seja uma estrada de chão, seja não é a aplicação nossa aqui na agronomia, mas dentro do meio civil, por exemplo, construção de estradas, rodovias, você precisa nivelar o terreno. Quando você precisa nivelar o terreno, você está fazendo a altimetria. A altimetria, que está destacado aqui para vocês, é a parte da topografia responsável por estudar o nosso relevo, a nossa declividade, né? O nosso desnível do terreno. E a planealtimetria, que eu chamo aqui para vocês, é a parte da topografia que estuda a área mais relevo, ou seja, um levantamento tanto planimétrico quanto altimétrico aí, certo? Lembrando que isso aqui a gente falou na aula passada, né? Então, estou só relembrando alguns pontos aqui com vocês, mas caso tenha dúvidas, além da gravação da nossa aula, nosso grupo está lá sempre disponível para justamente estar tirando as dúvidas aí, tá bom? Já a parte de topologia, igual eu comentei com vocês, é a parte responsável pela representação, né, do terreno e as leis que estão associadas, que a gente fala aí por definição, que regem o modelado. Por exemplo, como que eu vou representar as curvas de nível de um terreno para que isso corresponda realmente ao terreno em si? Como que eu vou representar um perfil topográfico de um terreno para que isso corresponda ao terreno em si, né? Então isso aí é a parte de estudo da nossa topologia, certo? As definições aí para vocês, então a topometria estuda os processos clássicos de medição de distâncias, ângulos e desníveis, cujo objetivo é determinar as posições relativas de pontos, né? E também o desnível do terreno. Já a topologia estuda as formas exteriores da superfície e as leis, que a gente fala aí que regem o seu modelado. Resumidamente, estudam as formas de representar o relevo aí, praticamente. Nós terminamos a aula passada em cima dessa figura aí que vocês estão vendo agora. Isso aqui é um levantamento planialtimétrico, ou seja, é planialtimetria. É planialtimetria porque, neste caso aqui, eu tenho definido as posições, as coordenadas de todos os pontos que delimitam essa propriedade. Eu tenho definido qual é a área desta propriedade, mas também eu tenho definido qual é o relevo desse local em termos de curvas de nível aí. Nós começamos a comentar isso na aula passada, a gente vai voltar a falar isso bem mais detalhadamente quando a gente estudar a altimetria aqui dentro da disciplina, mas basicamente essas linhas que vocês estão vendo aí dentro dos limites dessa propriedade, que foi feito um levantamento topográfico, representam um relevo. Essas linhas são chamadas de curvas de nível e quanto mais afastado uma curva é da outra, mais plano é o meu terreno. Quanto mais próximo uma curva é da outra, maior é a declividade do terreno, a inclinação do relevo em si. São informações importantes que me ajudam não só a tomar decisões, mas como também a me planejar corretamente no que diz respeito ao uso do solo, por exemplo, dentro de uma propriedade. Nós ainda falamos na semana passada que quando eu falo que o que é topografia, a topografia ela visa ali fazer
a descrição detalhada e minuciosa de um local, ou seja, de uma superfície. Minuciosa e detalhada porque eu consigo obter e descrever todas as minhas informações que são importantes aqui para o meu levantamento topográfico. Então eu consigo visualizar espacialmente, ou seja, ter uma noção onde está localizado a vegetação, onde que está passando aqui os cursos d'água e estradas, as represas, onde que tem aqui sedes e benfeitorias dentro da minha instalação. O levantamento que a gente chama aí de planialtimétrico, ele é um levantamento completo. E você só faz um levantamento planialtimétrico dessa forma aí quando realmente é necessário. Por exemplo, quando a gente precisa fazer, por exemplo, o georreferenciamento de imóveis rurais, ele é basicamente um levantamento planimétrico, em que você precisa fazer um levantamento de área de acordo com a precisão pré-estabelecida pelo INCRA. Por outro lado, quando você faz aí, por exemplo, o famoso Cadastro Ambiental Rural, o CAR, talvez alguns já ouviram falar, praticamente é planialtimetria. Você precisa descrever os limites da propriedade, detalhar onde tem vegetação nativa, detalhar onde você tem ali nascentes, curso d'água, quando necessário, detalhar onde que tem as áreas de preservação permanente associadas à declividade do terreno, a diferentes altitudes, ou seja, você descreve a área, descreve o relevo, e aí é um levantamento, por exemplo, planialtimétrico, né? Mas enfim, então agora que a gente sabe, né, que dentro da topometria a gente pode fazer planimetria, altimetria e planialtimetria, para a gente fechar esse assunto é um exemplo bem simples, mas ajuda a gente a entender. Supondo que você precisa fazer aí a descrição de uma pirâmide. E se você precisa saber qual é a área dessa pirâmide, você vai fazer um levantamento aqui do lado, ó, essa figura B, planimétrico, em que você só quer saber as medidas lineares da base, né, dessa pirâmide, porque isso aqui está associado à área. Por outro lado, se você precisa saber qual é a altura, ou seja, qual é o relevo, qual é a inclinação, qual é a diferença de nível dessa pirâmide, diferença de altura, você vai fazer uma descrição em que cada linha dessa aqui representa um ponto de diferente altura. Então aqui, ó, a 2 centímetros da base, eu tenho uma linha, que poderia ser uma curva, que está associada à altura de 2 centímetros. A 4 centímetros da base, eu tenho uma outra linha que indica a altura de 4 centímetros. Tem o pico, que é o ponto mais alto aqui dessa pirâmide, está indicando um ponto 5, porque indica que isso aí é o ponto mais alto, né? 5 centímetros aí. Por outro lado, se eu preciso descrever todas as informações dessa pirâmide, eu tenho as descrições da sua base, ou seja, planimétricas, e da sua altura, ou seja, altimétricas. E aí você tem um levantamento planimétrico e altimétrico aqui, que é o que nós chamamos de planialtimetria, certo? Com isso aqui a gente fecha, né, o que a gente começou a falar na aula passada, e hoje agora a gente vai dar continuidade ao que a gente fala aí sobre topografia, sobre os levantamentos topográficos, começando a entender como que são feitos esses levantamentos. Primeiro, gente, todo levantamento topográfico ele é feito tendo como base pontos, linhas e polígonos, ou trazendo isso para o termo mais da topografia, é feito a partir de ponto topográfico, a partir de alinhamentos e a partir de uma poligonal. O que é isso? Dentro da topografia, você precisa sempre delimitar os pontos pelo qual você vai fazer o seu levantamento topográfico. Esses pontos que você delimita é chamado de pontos topográficos. E essa delimitação, ela normalmente é feita a partir de piquetes, a partir de estacas de madeira mesmo, em que você vai precisar conduzir até esses pontos para obter aquelas medidas que a gente já falou. Medidas lineares, ou seja, de distâncias, e medidas angulares aí, certo? Entre
dois pontos topográficos, nós temos um alinhamento. Então, o alinhamento topográfico é medido entre dois pontos. E é no alinhamento topográfico que você vai medir a nossa distância. Vou resumir aqui para vocês agora como distância horizontal. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o ponto 1, tenho aqui meu ponto 2, tenho aqui meu ponto 3 e tenho aqui meu ponto 4, por exemplo. Se eu preciso fazer um levantamento para determinar a área entre esses pontos, todo levantamento topográfico é feito a partir de ângulos e distâncias. Entre dois pontos, nós temos aí um alinhamento topográfico. E aí, nesse alinhamento topográfico, ou seja, entre o ponto 1 e 2 aqui, por exemplo, ó, você vai obter a distância. Entre o ponto 2 e 3, você vai obter uma nova distância. Entre o alinhamento 1 para 2 e 2 para 3, você pode obter o ângulo entre esses alinhamentos. E aí você já começa a coletar informações que a gente vai usar nos levantamentos topográficos. Olha lá, entre o 3 e 4, o 3 aqui ficou parecendo um 8, mas é um 3, tá bom? Você também tem a distância entre dois pontos, ou seja, distância de um alinhamento. E entre dois alinhamentos, 2, 3 e 3, 4, você tem um ângulo aí que a gente também vai utilizar. Tudo que a gente fizer aqui na topografia vai depender disso, de obter distâncias e ângulos. Se eu estou fazendo um levantamento planimétrico, você vai obter distâncias e ângulos dos alinhamentos para que você consiga calcular a área da minha poligonal. Ou seja, em cima de uma área pré-definida, você vai conseguir aí determinar quantos metros quadrados que tem aí o terreno. Você vai conseguir determinar aí quantos hectares tem o terreno e assim por diante, né? Nós vamos trabalhar aqui bastante com as unidades de medidas agrárias, né? Porque é muito comum nos levantamentos topográficos aí voltados para a agronomia saber quantos hectares tem um local, quantos alqueires de terra tem um local, quantos litros de terra tem um determinado local. E esse local que a gente vai fazer as medições, nós vamos chamar esses locais aí por poligonais. Então, quando vocês ouvirem o termo poligonal, eu estou me referindo a vocês a um local delimitado por pontos topográficos e alinhamentos em que eu quero saber quanto mede, quantos hectares tem, por exemplo, tá bom? Gente, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para usar o chat ou podem até abrir o áudio aí também, tá? Então, se eu sei que um levantamento topográfico ele é feito a partir de pontos topográficos, alinhamentos e determinação de uma poligonal, o que eu preciso para fazer um levantamento topográfico? Nós vamos ver aqui um pouquinho agora dos equipamentos e acessórios, em que o primeiro equipamento é os nossos piquetes e marcos aí, né? Quando eu digo piquetes, eu estou me referindo às estaquinhas de madeira aí mesmo, né? Em que elas são cravadas ao chão para que sirva de orientação para o seu levantamento topográfico. Nós temos dois tipos de piquetes, né? Nós temos o piquete que vai servir de ponto topográfico, que é o piquete propriamente dito, e temos as chamadas estaca-testemunha. Principalmente quando você está lá a campo, gente, e a vegetação, por exemplo, ela é alta, é mais densa, você precisa encontrar esses pontos ao longo do seu levantamento. Então você coloca ali aproximadamente 50 centímetros, 30 centímetros do piquete, que ele é mais baixinho, uma estaca mais alta. Normalmente você faz um chanfro aí nessa estaca, e aí algumas vezes você amarra qualquer coisa aqui, um plástico, um pedaço de pano, para orientar vocês onde que estão os seus pontos topográficos e você encontrar isso mais facilmente, né? Normalmente, você faz o levantamento topográfico em cima de piquetes,
E quando você faz lá o georreferenciamento de imóveis rurais, por exemplo, você termina o processo de georreferenciamento, você crava um marco. O marco topográfico é um ponto pelo qual foi feito um levantamento topográfico, e nesse marco aqui você conhece as coordenadas, ou seja, você conhece a localização desse ponto, e se você cravou esse marco aí é porque esse marco, esse ponto, está de acordo com as regras pré-estabelecidas pelas normas lá do INCRA para o georreferenciamento de imóveis rurais. Ambos têm a mesma finalidade. Tanto sobre o piquete quanto sobre o marco, você vai regular o seu equipamento para que você faça as leituras de distâncias e leituras de ângulos aí, para que seja obtida as informações necessárias para o seu levantamento topográfico, tá bom? Outro acessório muito utilizado aí, nós temos as balizas e prismas. Eu comecei com os acessórios, mas eu deveria até ter começado com vocês com os equipamentos topográficos aí. A baliza, ela é posicionada sobre um ponto topográfico, ou seja, sobre um piquete, e entre duas balizas você consegue obter o ângulo horizontal entre dois alinhamentos. Olha o que está aqui embaixo. Eu estou no ponto 0, um ponto de estação, em que é chamado estação porque é o ponto pelo qual eu montei o meu equipamento. Basicamente, eu fiz uma visada, ou seja, uma leitura no ponto 1 para zerar, por exemplo, o meu ângulo horizontal e medir o ponto 3. Entre o ponto 0 e o ponto 1, nós temos aí um alinhamento. Entre o ponto 0 e o ponto 3, eu tenho um segundo alinhamento. E entre esses dois alinhamentos, a gente consegue medir os ângulos, ou sendo mais específico, o ângulo horizontal. Esse ângulo horizontal, os equipamentos, eles normalmente já me dão essa medida. Inclusive, eu esqueci de comentar na hora que eu estava apresentando o AVA para vocês, mas o nosso primeiro vídeo associado à aula prática eu disponibilizei para vocês essa semana, em que eu fiz uma rápida apresentação sobre o equipamento que a gente utiliza em campo para fazer o levantamento topográfico. Mas não é só ângulo que eu obtenho, né, gente, entre os pontos. Do 0 para o 1, existe uma distância que eu vou obter, seja de forma direta ou seja de forma indireta, que a gente vai ver aqui hoje. Entre o 0 e o 3, eu também tenho a distância que eu preciso obter, tanto de forma direta quanto de forma indireta aí, né? Então a baliza, ele é um instrumento, um acessório utilizado para identificar os pontos topográficos e obter os ângulos horizontais entre os alinhamentos, certo? Já o que a gente chama de prisma, o prisma ele é muito utilizado junto com o equipamento topográfico, nós chamamos de estação total. A estação total, ela emite um feixe, né, de luz, um laser, um feixe de laser, em que você mira esse equipamento, né, a estação nesse prisma, e aí você consegue que o equipamento calcule a distância do prisma para a estação, ou seja, para o ponto em que você está lá com o equipamento fazendo a leitura. A grande vantagem da estação total, a gente vai voltar a falar disso, é que você consegue obter de forma bastante prática aí as distâncias, né? Enquanto você trabalha com o teodolito, que é o que a gente tem, por exemplo, para trabalhar nas nossas aulas práticas, você precisa fazer uma série de anotações para você determinar as distâncias horizontais aí. Outros equipamentos, talvez o mais comum aí, né? As trenas, mas também nós temos aí as chamadas miras. A mira graduada é uma régua vertical em que você levanta essa régua aqui no ponto em que você quer fazer a medição e com a leitura no equipamento e a leitura na régua, você consegue determinar aí, por exemplo, a distância horizontal, você consegue determinar aí a diferença de nível no terreno. E aí você pode usar desde teodolito até estação total e até mesmo o nível óptico ou nível de engenheiro. As miras, elas são utilizadas para determinar de forma indireta as distâncias. Já as trenas e os distanciômetros
trenas eletrônicas, elas são utilizadas para determinar de forma direta as distâncias. Então, se você estica entre dois pontos uma trena, você faz a leitura dessa trena e com essa leitura você consegue saber qual é a distância entre esses dois pontos. O que é a desvantagem? Então, para que eu vou fazer cálculo se a trena ela já me dá isso sem cálculo nenhum? A desvantagem é se você estiver numa área relativamente grande, né? Então você está lá, não vamos pensar muito longe, uma propriedade aí de 50 hectares, que não é uma propriedade grande, mas também não é uma propriedade pequena. Na melhor das situações, você vai ter lá uma trena de 30 metros, de 50 metros, e a cada 30, 50 metros, você vai ter que ficar esticando trena para pegar as distâncias entre os pontos que você precisa medir. Ou seja, é muito mais trabalhoso e a chance de você assumir um erro ali é muito maior, porque a trena tem que estar bem esticada, ela não pode estar mal tensionada, você não pode, por exemplo, fazer a medição da trena em cima do terreno, você não pode esticar demais para não causar muita barriga, ou também esticar demais que você vai dilatar demais a trena e vai interferir na sua medição, ou seja, tem uma série de problemas que eu tenho para medir com trenas quando eu trabalho com grandes distâncias. Entretanto, em pequenas distâncias, você poderia tranquilamente utilizar a trena como uma forma direta aí de determinar a distância entre pontos topográficos, né? E quais são os equipamentos que a gente usa aí para fazer as medições? O teodolito, né? O teodolito é um equipamento um pouco mais antigo, não tão antigo, mas entretanto, hoje a gente encontra-se mais teodolitos aí praticamente dentro das faculdades e universidades mesmo, porque ele é um equipamento, embora seja eletrônico, um pouco mais manual. O que esse equipamento me dá? Esse equipamento ele é constituído de um movimento horizontal em torno ali do seu eixo principal, que é o eixo vertical aqui, e esse movimento horizontal vai me dar o ângulo horizontal dos pontos que eu preciso medir. Além desse movimento horizontal, com o movimento da luneta, você consegue determinar também ângulos verticais aí, tá? E aí os ângulos verticais, eles são utilizados, entre outras finalidades, por exemplo, para que a gente possa determinar a distância entre pontos. Inclusive, provavelmente a gente já começa a falar sobre isso um pouquinho hoje. Os teodolitos, ele tem então movimento horizontal, movimento vertical, em que você mede preferencialmente os ângulos. Lembrando que o levantamento topográfico ele é feito baseado em medidas angulares e medidas lineares. Quando você utiliza o teodolito, as medidas lineares são obtidas de forma indireta a partir da leitura de ângulos e leituras na mira, aquela régua vertical que eu mostrei para vocês anteriormente. O teodolito ele é montado sobre um tripé. O tripé, esse que vocês estão vendo aqui, ele é regulado sob um ponto topográfico, ou seja, sob um piquete. E aí você precisa centralizar o equipamento e precisa fazer o que a gente chama de calagem, praticamente nivelar o equipamento para que as leituras elas sejam o mais precisas possível. Gente, para ter um bom levantamento topográfico, nós precisamos regular bem um equipamento topográfico. Porque um equipamento mal regulado vai me gerar leituras incorretas, por consequência, vai me gerar resultados que não são confiáveis. Então eu tenho que ter bastante cuidado, eu tenho que ter bastante cautela na montagem desses equipamentos, na regulagem desses equipamentos aí, porque isso vai influir de forma direta nos meus resultados, tá bom? Além dos teodolitos, aqui eu esqueci de comentar com vocês, mas esse aqui é um teodolito eletrônico, né, que tem um visor eletrônico em que ele já registra ângulo horizontal e ângulo vertical. Aqui é um teodolito mais antigo, esse aqui realmente provavelmente vocês encontram só, talvez, como peça de exposição, que ele é mais manual, mas você tem lá um limbo vertical, que vai me dar a leitura vertical do equipamento, e um limbo horizontal, que vai me dar a leitura do ângulo horizontal do meu equipamento aí. Quem tiver mais curiosidade no que diz respeito ao equipamento,
lá dentro do AVA e também lá no meu canal no YouTube, eu disponibilizei para vocês um pouquinho mais sobre o equipamento. Então tem lá um vídeo em que eu comento, também não me estendi demais, acho que o vídeo deu uns 15 minutinhos mais ou menos, explicando as funcionalidades, para que serve cada parafuso desse, para que serve os botões, para que servem os níveis aí que você utiliza dentro de um levantamento topográfico, tá? Temos também a estação total, parece que visualmente não muda muito, né? A estação do teodolito, mas a grande diferença da estação total tá aqui, ó. Ele é um equipamento em que ele tem a capacidade de fazer a leitura e, ao mesmo tempo, o registro das informações que você obteve lá entre os seus pontos topográficos. Ou seja, leitura e registro de distâncias e ângulos. A grande vantagem da estação total é que, como você não precisa ficar fazendo anotações, primeiro você diminui uma série de cálculos, você precisa só fazer a conferência aí das informações que você obteve em campo, e depois dominar os softwares de topografia, né, os programas computacionais que você vai precisar para descarregar as informações que você obteve lá em campo. É quase que um mini microcomputador, digamos assim, porque dentro da estação total você consegue criar pastas de trabalhos, dentro dessas pastas de trabalhos aí você consegue registrar todas as informações dos pontos topográficos, dos alinhamentos e da poligonal que você precisa fazer o levantamento topográfico, tá? Não são só esse, né? Nós temos aí também o nível de luneta, nível ótico, ou também chamado de nível de engenheiro. Ele é um equipamento que, diferente da estação total, que também tem movimento vertical e também tem movimento horizontal, a estação total lá tem um movimento vertical em relação ao eixo principal, movimento horizontal, desculpem, e um vertical em relação à luneta. O teodolito ele também tem esses mesmos movimentos, mas o nível ele é um equipamento mais simples, que ele só tem aqui um movimento horizontal em torno desse eixo. Como vocês podem observar, a luneta pelo qual a gente faz as visadas, faz as leituras, ela não tem movimento vertical. É um equipamento mais simples, entretanto extremamente preciso para fazer altimetria, para fazer o que nós chamamos aí de nivelamentos, em especial o nosso nivelamento geométrico, que a gente vai estar trabalhando dentro, né, da parte de altimetria aqui da nossa disciplina. E talvez o mais famoso dentre eles aí, nosso famoso GPS, que na verdade GPS não seria o termo correto. O termo correto é GNSS, trazendo para o português, Sistema Global de Navegação por Satélites. Ou seja, você vai ter um equipamento, que na verdade o que a gente chama de GPS é um receptor, que vai rastrear o sinal de satélites e vai determinar a localização sua no espaço. Tudo que a gente faz, por exemplo, com a estação total, tudo que a gente faz lá com o teodolito, visa também determinar uma posição. Com o GPS, nós também determinamos essa posição, mas levando em consideração que o levantamento seria geodésico. Quando eu comentei com vocês a diferença entre topografia e geodésia, eu falei que na topografia a gente faz um levantamento considerando um plano topográfico, ou seja, desconsiderando a curvatura da Terra, e na geodésia eu já considero essa curvatura. E aí, para você fazer um bom levantamento geodésico com GPS, igual a gente está acostumado a falar, embora a gente já saiba aí que não necessariamente é GPS, você precisa determinar a forma matemática da Terra e também considerar a curvatura da Terra aí. Sendo bastante simplista, é a principal diferença aí entre fazer um levantamento topográfico utilizando, por exemplo, teodolito e fazer um levantamento utilizando GPS. Eu tenho equipamentos de diferentes precisões que vão me dar diferentes, né, resultados. Lembrando que eu trabalho dentro de um levantamento topográfico, admitindo que eu vou cometer um erro, entretanto, esse erro tem que ser o menor possível.
E para que esse erro seja o mínimo aceitável possível, você tem que minimizar isso aí e fazer boas leituras, boa regulagem, boa calagem do equipamento. Com o GPS, o equipamento que eu vou usar influi de maneira direta na qualidade do meu levantamento, tá? Então, se você instala, por exemplo, um aplicativo aí no celular de vocês, acho que hoje a maioria aí tem o GPS integrado no smartphone. Esse GPS ele não vai me dar um levantamento numa ordem de boa precisão. Normalmente, na melhor situação possível ali, o erro associado ao levantamento está ali na casa de 3 a 5 metros em média, de 1 a 5 metros em média. Só para vocês terem uma noção, quando a gente faz um levantamento planimétrico para fins de georreferenciamento, o erro aceitável é de no máximo 50 centímetros. Não interessa se você comprou um Garmin de R$500, um Etrex 10 aí, por exemplo, para quem está familiarizado com os termos, ou você comprou um Garmin de R$2.000. Normalmente, se você está trabalhando com GPS de navegação, a precisão dele vai ser na casa de metros. Como que eu vou conseguir, então, utilizando esses equipamentos, precisões milimétricas, precisões de centímetros, que é o que o georreferenciamento precisa? É utilizando os receptores geodésicos, em que com esses receptores você consegue ter uma precisão milimétrica, consegue fazer correção nos valores ali, né, das coordenadas, e aí você consegue ter um ajuste de observações, por consequência, coordenadas bem mais precisas, tá? Independente, gente, do método que eu vou utilizar, do equipamento que eu vou utilizar, toda vez que eu vou executar um levantamento topográfico, a gente vai estar trabalhando com grandezas lineares e grandezas angulares. Grandezas lineares aqui, nós vamos trabalhar com medidas de distância horizontal, com medidas de distância vertical e com medidas de distância inclinada. Com relação às grandezas angulares, nós vamos trabalhar com medidas de ângulos horizontais e ângulos verticais aí. Provavelmente hoje a gente já começa a falar sobre essas medidas de ângulo de distâncias, né? Mais específico, a nossa medida de distância horizontal, que é uma das principais variáveis que a gente tem aí para os levantamentos topográficos, tá? E dentro dessa ideia de medidas, e dentro dessa ideia que um levantamento topográfico ele é feito tendo como base, né, grandezas angulares e grandezas lineares, lembrem-se sempre que dentro da topografia nós trabalhamos com erros. Só que tem erros que a gente consegue evitar, tem erros que a gente consegue minimizar e tem erros que a gente pode corrigir. E aí, dentro dessa ideia de erros na topografia, nós temos os erros chamados de erros grosseiros, erros sistemáticos e erros aleatórios. Os erros grosseiros, gente, são aqueles erros que a gente consegue evitar. O próprio nome já está me falando, é grosseiro porque ele foi causado muito provavelmente por uma falta de atenção de quem está executando o levantamento topográfico, por uma falta de cuidado para quem fez a centralização e a calagem do equipamento, ou seja, não tomou os cuidados necessários para que o levantamento seja o mais exato e seja o mais preciso possível. Então, erros grosseiros a gente consegue evitar. Já os erros sistemáticos aí são aqueles erros que são causados principalmente por interferências ambientais, atmosféricas. Por exemplo, o efeito da temperatura, o efeito do clima lá no seu levantamento. Eu dei um exemplo para vocês na hora que eu estava comentando sobre as trenas, que se você esticar demais a trena ela vai tensionar. Se você esticar pouco, ela vai causar barriga. Não tem jeito, por exemplo, a menos que você está utilizando uma trena lá de fibra de vidro, por exemplo, uma trena de aço, né, melhor dizendo, você não vai conseguir fazer com que a trena ela não se dilate, justamente devido aos efeitos da temperatura. Porém,
esses efeitos ambientais eles podem ser corrigidos a partir de formulações matemáticas. Então eu consigo corrigir a dilatação da trena aplicando correções matemáticas ali em cima do levantamento que eu fiz com a trena. Então esses erros sistemáticos podem ser corrigidos. Já os erros aleatórios são aqueles tipos de erros aí que estão diretamente associados a erros que tendem a se anular. Exemplo, você está lá no campo e no campo, enquanto você está lá no campo, você começa a fazer o levantamento de diversos pontos topográficos porque você precisa medir qual é a área, determinar quais são as coordenadas desse local aqui, ó. E aí cada pontinho desse aqui, você vai medir, por exemplo, a distância entre esses pontos e o ângulo entre esses alinhamentos. Só que para medir a distância, se você está usando o teodolito, por exemplo, você vai precisar obter a leitura na mira e aí depois calcular as distâncias. Para você obter os ângulos, você vai precisar posicionar a baliza de 2 em 2 pontos aqui e pegando, por exemplo, o ângulo entre os meus pontos aqui, né? Ou seja, eu tenho que fazer o levantamento das minhas informações, grandezas lineares e angulares. Mas pode ser que num ponto, quem está, por exemplo, posicionado aqui com a baliza, chegue a baliza um pouco para a esquerda. No outro ponto, talvez ele chegue aqui um pouco para a direita. Esses erros aleatórios são erros que eles tendem a se anular à medida que você faz mais leituras no seu local de interesse. Por isso que quanto mais leituras você tiver, mais chance você vai ter do seu levantamento estar mais preciso e mais exato. Mas, professor, como que eu sei que eu estou dentro de um nível que é bom, de um nível que é aceitável? Quando a gente começar a estudar aqui os levantamentos planimétricos, a gente vai começar a estar trabalhando com erros. Nós vamos ver que os levantamentos eles devem estar dentro de faixas de erros toleráveis, dentro de faixa de erros aceitáveis. Você fez um levantamento e ele está fora de uma tolerância, significa que você tem que voltar a campo e medir de novo. Fez um levantamento, ele está fora de uma tolerância, significa que você tem que voltar e pegar todas as informações até que isso fique dentro de um limite aceitável aí, tá bom? Então, esses erros associados aí às observações, às leituras dos levantamentos topográficos, eles estão associados às condições ambientais, quando são, por exemplo, os erros sistemáticos. Eles estão associados aí também às condições instrumentais, não está na ordem aqui, né, quando são erros aleatórios, e as condições pessoais, quando são erros grosseiros aí. Eu tenho que tentar sempre, na medida do possível, minimizar esses erros para que eles estejam aí dentro de limites aceitáveis, certo? Lá, definição para vocês do que eu acabei de falar. Quando eu digo que eu estou cometendo um erro grosseiro, esses erros estão associados a engano numa medição, ou seja, uma anotação incorreta, uma leitura incorreta no equipamento, uma identificação de pontos que não fazem parte do seu levantamento topográfico e que são normalmente provocados pela desatenção nossa, né? Ou seja, do observador que está fazendo o levantamento em si. Então, por isso que são considerados erros grosseiros aí. Com relação à falha de equipamentos, nós temos que manter sempre o cuidado de estar trabalhando com equipamentos que estejam sempre calibrados, equipamentos de procedência e que você faça sempre a regulagem, né, ou a centralização e a calagem desse equipamento da melhor maneira possível. O outro tipo de erro, o erro sistemático, ele é o erro provocado aí por causas conhecidas, como, por exemplo, os efeitos ambientais, né? E aí esses erros eles podem
ser, na verdade, eu até coloquei um termo errado aqui, né? Não é talvez nem evitados. Eles podem ser minimizados a partir de aplicação de fórmulas matemáticas e físicas. Então você estica, por exemplo, lá a trena entre dois pontos e o que você queria é essa linha que eu destaquei em amarelo para vocês. Porém, devido aos efeitos de temperatura, por exemplo, o que vai ter é que a trena ela se dilata e aí forma-se essa barriga. Eu consigo corrigir isso aqui? Consigo, desde que eu aplique correções que estejam convenientes aí. E a gente provavelmente vai estar vendo um pouquinho sobre essas correções também, se a gente tiver um tempinho. Mas basicamente eu preciso sempre trabalhar com essas correções aí para minimizar esses erros sistemáticos aí, tá bom? Quem está com acesso ao AVA, aproveitando, eu disponibilizei um link para a referência da nossa aula de hoje. E lá nesse link é um material, um livro em PDF, em que ele mostra, inclusive, como que é feita essa correção de erros sistemáticos, principalmente devido ao efeito da temperatura e da pressão nas medidas de distância aí, tá? E os erros aleatórios são aqueles erros, né, que permanecem, como está aí por definição, mesmo após erros grosseiros e sistemáticos serem eliminados. Eles não seguem aí nenhum padrão, porque normalmente eles tendem a se neutralizar quanto maior for o número de observações. É o que eu estava comentando com vocês, ó. A figurinha aí que vocês estão vendo, ela está mostrando a baliza. O ideal é que a baliza ela esteja devidamente apoiada sobre o meu piquete, né, sobre o meu ponto topográfico, que ela não fique nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, mas quando a gente está lá em campo, a gente observa que às vezes quem está aqui segurando esse acessório se posiciona ele para lá, posiciona ele um pouco para cá. E aí, quanto maior for a quantidade de observações, maior vai ser a tendência desse erro se anular. Gente, por incrível que pareça, eu espero que a gente, primeiro, né, consiga aí voltar à normalidade para as nossas aulas práticas, porque quando a gente está em campo, a gente consegue observar com bastante clareza o que são esses erros aleatórios, esses erros acidentais aqui. Porque você está lá fazendo um levantamento, você pensa que fez o levantamento certinho. E na hora que você termina o levantamento, por exemplo, você comete lá 2 graus, 3 graus de erro, por exemplo. E aí você tem que voltar de novo no que você acabou de fazer para tentar corrigir. E na maioria das vezes é justamente devido ao mau posicionamento dos acessórios e má regulagem dos equipamentos aí, tá? Gente, alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então, o que nós temos? Um outro ponto importante aqui, em termos de conceitos, antes da gente começar a falar das medidas de distância, é esse conceito de precisão e acurácia, gente. Você pode estar sendo preciso e, ao mesmo tempo, estar errando muito. Eu normalmente dou esse exemplo para vocês entenderem. Se eu pedisse para cada um de vocês aí agora embolar 10 folhas do caderno de vocês, fazer 10 bolinhas de papéis e tentar jogar na lixeira. Se a gente tivesse em sala, eu ia falar na lixeira da sala de aula. Você pode jogar 10 bolinhas de papéis e acertar 9 bolinhas na quina da lixeira. Você foi preciso, você acertou 9 bolinhas no mesmo lugar. Porém, você não foi exato, porque o seu objetivo era acertar dentro da lixeira e você acertou dentro da lixeira apenas uma bolinha. E precisão e acurácia está associado a isso. O levantamento topográfico ele tem que ser preciso, mas principalmente ele tem que ter acurácia, ou seja, ele tem que ser o mais exato possível aí para que você obtenha bons levantamentos. De nada adianta você ser preciso se a sua precisão for ruim. Agora adianta sim você ser preciso desde que essa precisão ela seja o mais exata possível, tá? Lembrem sempre desse exemplo da bolinha que vocês não vão esquecer o que é precisão e acurácia. Então lá, no nosso exemplo, eu tenho aqui na primeira figurinha
um exemplo que foi um alvo, né, preciso, mas eu não tive acurácia. No segundo exemplo, eu fui preciso, mas eu tive também acurácia, ou seja, foi exato esse segundo exemplo. E nesse terceiro aqui é tudo de ruim que poderia acontecer, né? Os pontos estão totalmente espalhados, ou seja, eu não fui preciso e eu também não tive acurácia nesse levantamento. Eu tenho sempre que buscar na topografia a precisão e buscar a acurácia, né? Ou seja, a exatidão das informações que a gente vai levantar aí, tá bom? E aí nós chegamos no nosso ponto-chave aqui para a nossa aula de hoje. Como que a gente determina distâncias? Hoje, em específico, a gente vai trabalhar com distância horizontal, porque é a primeira variável que a gente vai utilizar para fazer uma primeira técnica, para trabalhar uma primeira técnica de levantamento planimétrico. Lembra no começo da aula, eu falei para vocês que levantamentos planimétricos, eles estão associados ao levantamento de áreas e de posições de uma poligonal, perímetro, coordenadas, localização e área. E o altimétrico está associado à determinação do relevo, do desnível de um local também. Mas dentro das medidas de distância, nós trabalhamos com medidas de distância horizontal, distância vertical e distância inclinada. Nós podemos obter as medidas de distância de três formas. De forma direta, vamos seguir aqui o slide, né? Por estimativa, de forma direta e de forma indireta. Por estimativa, gente, eu vou obter a distância por aproximação. Um bom exemplo da gente entender isso aqui é o famoso passo, né? Me dá aí 10 passos, vai ter aproximadamente 10 metros. Esse é o pior método que a gente tem para determinar distâncias. Porque isso vai depender da calibração do seu passo, por exemplo, pegando o nosso exemplo. Ele é um método de pouca exatidão, ou seja, de baixa acurácia, porque 10 passos meus, se eu não tiver com preguiça no dia, vai dar de uma forma. Se eu tiver com preguiça, 10 passos vai ser totalmente diferentes. E 10 passos meus é totalmente diferente de 10 passos de vocês, por exemplo, ou 10 palmos, né? Então, sempre que possível, eu tenho que, pelo menos, evitar esses métodos de estimativa. Ah, não, mas eu vou usar uma estimativa para demarcar meus pontos topográficos e depois eu vou medir. E tudo bem, mas você não pode utilizar as informações de estimativas para obter informações exatas, para obter informações de boa acurácia, né? Então você tem que tentar evitar isso aí. As medidas de distância de forma direta, elas são aquelas medidas obtidas a partir de equipamentos, como distanciômetros, como trenas, né? E como também aí os odômetros, né? E passos médios, em que você consegue, a partir de uma leitura direta entre os pontos topográficos, determinar a distância entre pontos. Tem até boa exatidão os métodos diretos, entretanto eu tenho que lembrar dos erros associados lá, né? Porque o erro sistemático eu tenho que tentar sempre que possível fazer a correção justamente devido aos fatores ambientais, seja lá da dilatação da trena, seja lá do efeito de temperatura das minhas medidas diretas aí. E de forma indireta, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui na disciplina, eu consigo trabalhar a partir da leitura do equipamento e a partir de equações, funções matemáticas, determinar a distância entre pontos aí, tá? E aí dentro dessa ideia, acho que tem algumas figuras para ilustrar aí para vocês, ó. A forma direta de determinar a distância. Você vai determinando a distância entre pontos. Eu tenho que, sempre que for possível,
evitar que a distância ela seja determinada no nível do terreno. Então eu tenho que determinar principalmente a distância horizontal a partir de pontos em que eu vou estar esticando a trena ali, não demais nem muito pouco, justamente para minimizar aqueles efeitos ambientais. E aí, como é de forma direta, é só você medir. A cada lance aqui, você tem uma medida de distância. No final, é só você somar tudo, você tem qual é a distância horizontal entre o ponto A e entre o ponto B, que você precisa para fazer o seu levantamento aí, né? Só que, como vocês já podem imaginar, isso é extremamente trabalhoso. Para evitar isso aí, a gente vai estar trabalhando com medidas indiretas de distância. Para fazer as medidas indiretas de distância, nós trabalhamos aí com o que nós chamamos de taqueometria, em que você vai fazer a leitura no teodolito, na luneta do teodolito, por exemplo, em cima da mira, aquela régua vertical, aquela régua graduada que eu falei para vocês no começo da aula. Quando você faz a leitura aqui, ó, sobre a luneta, você consegue enxergar pela luneta aí os retículos. Esses retículos é como se vocês estivessem vendo esse desenho aqui, ó. Olhando pela luneta, você vai ver um eixo vertical. Quando você está pegando ângulo horizontal, esse eixo tem que estar alinhado com a baliza. E 3 eixos horizontais. Cada eixo horizontal desse aqui é um retículo, ou seja, é um fio estadimétrico chamado de fio superior, fio médio e fio inferior. Os valores que você lê sobre esses retículos, você utiliza para determinar a distância. Acho que tem uma figura aqui para ilustrar isso melhor para vocês. Vamos entender da seguinte forma. Olha o que eu tenho aqui. Então, isso aqui é como se você estivesse olhando sobre a luneta do equipamento. E ao olhar sobre a luneta do equipamento, nós temos aqui, ó, um primeiro eixo horizontal, que é o que a gente chama aqui de fio superior. O segundo eixo horizontal, fio médio. E o terceiro eixo aqui, fio inferior. Aonde esses fios que eu estou falando, me referindo aí vocês como fios, estiver pegando na régua, você precisa fazer a leitura. Você pode fazer a leitura em milímetros, você pode fazer a leitura em centímetros, ou você pode fazer a leitura em metros. Tanto faz. Porém, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem como que são feitas essas leituras, porque são essas leituras que nós vamos utilizar para determinar as nossas distâncias aí. Então, vou destacar para vocês aqui agora apenas o fio superior. Ele está exatamente aqui onde está em amarelo para vocês. E esse fio, ele está acima desse E, ó, logo acima do Vzinho. Então, significa que ele está dentro da zona desse 15 aqui, ó. Se você for ler isso aí em centímetros, você vai ler 150. 5, e aí você começa a contar em cima da linha aqui, ó. 150, 151, 152, 153,
152, aqui 153, 154, 155, certo? E aí, você vai lendo cada quadradinho desse aqui para determinar onde que o fio está. Então, vamos de novo, ó. 150. O meu fio, ele está no 0. Mas se o fio tivesse aqui em cima desse, ó, 151. Não, mas está na parte de cima aqui, ó, 152. Não, mas está na parte de baixo aqui agora, 153. Está na de cima, 154. Está na parte de baixo aqui do E, 155. Ou seja, vocês vão contando de um em um até conseguir determinar de forma mais exata possível aonde que está o retículo, aonde que está o meu fio superior, fio médio e fio inferior. Para ilustrar melhor, vamos pegar aqui agora o meu fio médio. O meu fio médio é minha linha do meio aqui, ó. Se vocês enxergarem aí, ó, meu fio médio está passando bem aqui. Então, ele está passando dentro de qual região? Né? Dentro da região 14. Então, se eu estou lendo em centímetros, 140. 1,4, se eu for ler em metros, 1,40 m. Ou 140 centímetros, certo? E aí, o que vocês precisam identificar? Aonde, mais exato possível, esse retículo está passando. Ó, vou dar aqui. Opa. Tenho aqui, ó, 14, 140, 141, no de cima, 142, no próximo, 143, no próximo, 144, no próximo, 145, 46, 47, 48, 49 e 150, certo? Significa que eu vou mudar aqui, acho que vai ficar melhor de vocês visualizarem, porque no papel aqui no quadro, eu acho que vocês vão conseguir enxergar melhor. Então vamos pensar assim, ó. Eu estou falando para vocês, por exemplo, que eu tenho aqui. Vou fazer só o 14 e o 15. Eu vou mudar o que está lá no slide, para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. Ó. Vamos supor que o fio superior ele está pegando bem aqui. Ó. Então, fio superior, eu vou descer, e o fio médio ele está pegando bem aqui. Fio médio. Para ler o fio superior, ele está aqui dentro do 15. Vocês podem ler de três formas. Em centímetros, 150. Em milímetros, 1.500. Ou em metros, 1,50. Eu, particularmente, gosto sempre que possível ler em metros ou em centímetros. Então, vou ler com vocês aqui, ó, em centímetros primeiro. 150 em cima da linha aqui maior. Mas ela está aqui não, ó, 151. Degrauzinho de cima, 152. O próximo degrauzinho, 153. 154.
155, certo? Aonde que está pegando o fio superior? 5, 2. Então, meu fio superior, 152 centímetros, divido por 100, 1,52 metros. Que aí eu já tenho o meu valor em metros, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui. Olha o meu fio médio. O meu fio médio ele está aqui, ó, dentro do 14. Mas eu sempre começo a contar da linha maior dentro do número que está passando no meu retículo. Então, 140, 141, 142, 143. Eu fiz o desenhozinho errado aqui, ó. Calma. Deixa eu só corrigir aqui para vocês, porque senão não dá certo aqui. Então, ó, 140 na linhazinha, 141, 142, 143, 144 e 145. O meu fio médio está no 145 centímetros, ou em metros, 1,45 m, né? Pessoal, é difícil demais ficar fazendo essa transformação. Já lê em metros direto, olha lá, ó. 1,40 m, 1,41 m, 1,42 m, 1,43 m, 1,44 m e 1,45 m. Tenho aí as leituras, né, dos meus pontos. Vamos voltar lá no slide? Então, olha lá, dentro disso aqui agora nós temos 1,50 m, 1,42 m, né? Só um minutinho, olha lá. 1,41, 1,42, 1,421 talvez, se eu quiser ser mais exato. Tenho aí o fio inferior, né? A outra linha de baixo, no 13, 1,30 m, 1,31 m, 1,32 m, 1,33 m, eu aproximaria para 1,34 m. Mas se você tiver boa prática, né, você consegue 1,34,1, 1,34,2 aí. Fiz as leituras dos meus fios. Fio superior, fio médio e fio inferior. Essas leituras, em termos da disciplina aqui, gente, eu vou passar essas leituras para vocês. Porque a partir dessas leituras, nós vamos começar a estar trabalhando agora com uma medida linear, que é a medida que eu tenho aí da minha distância horizontal que a gente vai estar trabalhando agora. Então, como que eu determino a distância horizontal entre dois pontos? Lembra que nós temos lá os pontos topográficos, né? Vamos falar aqui, ó, ponto 1 e tenho aqui meu ponto 2 e depois tenho aqui meu ponto 3. Do ponto 1 para o ponto 2, você fez uma leitura. Essa leitura é chamada de visada. Do ponto 2 para o ponto 3, você fez uma outra leitura, ou seja, uma outra visada. E aí você precisa determinar a distância horizontal. Vou colocar aqui, ó, de 1 para 2. E precisa determinar a distância horizontal de 2 para 3. Para saber a distância de 1 para 2, você fez o seguinte. Você montou o equipamento aqui no ponto 1, fez toda a montagem, fez a centralização e a calagem do equipamento, e aí uma outra pessoa estava com a mira aqui no ponto 2. E aí aqui no ponto 2, você leu, por exemplo, fio superior, fio médio, fio inferior. Vamos falar que a leitura aqui foi fio superior, 3 metros, fio médio, 2,50 metros,
fio inferior, 1 metro. Só que não basta você pegar essas informações que você lê na régua. Tem uma outra informação que eu preciso que é essencial para um levantamento topográfico, para o cálculo de distância. Quando você vai pegar a distância em um levantamento topográfico, lembra que eu mostrei para vocês a luneta? E a luneta ela não tem movimento vertical? Você tem que pegar o ângulo vertical que o equipamento vai dar essa medida para vocês, para determinar o que a gente chama aí de ângulo de inclinação. Deixa eu melhorar o desenho para vocês visualizarem. Já estou fechando aqui, tá, gente? Só preciso fechar essa parte aqui com vocês. Então, lá, eu tive que apontar a luneta um pouquinho para cima para determinar o meu ângulo de inclinação. Como assim? O que é isso? Não estou entendendo. Volta, recapitula. Vamos lá. As leituras que a gente faz aqui são as leituras feitas na régua. Só que não basta fazer a leitura na régua para você determinar a distância. A distância horizontal, primeira fórmula nossa da disciplina, é dado por 100 vezes fio superior menos fio inferior vezes o cosseno da minha inclinação ao quadrado. Professor do céu, já está difícil o trem. Fio superior e fio inferior são os valores que eu vou dar para vocês. São os valores que são lidos na régua quando você está lá no campo. Então você tem aqui, ó, fio superior foi um valor de 3 metros. Fio médio, 2,5 metros. E fio inferior é 2 metros, tá, gente? Coloquei um aqui, mas senão vai dar errado na nossa conta. Fio inferior, 2 metros. Se eu quero saber a distância de 1 para 2, o fio superior eu tenho. O fio inferior eu tenho. Mas eu não tenho esse tal desse alfa aqui, que é a minha inclinação. E aí, gente, reforço para vocês a importância, como a gente não está tendo ainda práticas presenciais, de vocês assistirem o conteúdo lá da nossa prática laboratorial. Lá eu estou mostrando para vocês o que é esse ângulo vertical, estou mostrando para vocês com relação a esses ângulos aí que a gente vai estar trabalhando. Aqui eu vou sempre dar para vocês um ângulo vertical. Vamos supor que o ângulo vertical, sim, depende. Se você girar na horizontal, você está pegando ângulo horizontal. Não é esse ângulo que você precisa. O ângulo que você precisa para jogar nessa fórmula é o ângulo que você pega na hora que você mexe na luneta, tanto para baixo quanto para cima. Então, se você direciona... Deixa eu voltar aqui no slide só para explicar isso. Vamos voltar lá no desenho do teodolito. Ou da estação também serve. Aqui, ó. O equipamento que a gente está usando para fazer a leitura é esse equipamento aqui, gente. Ó. Depois que você monta o equipamento sob o ponto topográfico, ele está regulado. Se você movimentar o equipamento aqui, ó, ele vai ter um movimento horizontal. Isso não interfere na nossa conta de distância, tá? Mas na hora que você mexe a luneta para cima ou para baixo,
o equipamento ele vai ler aqui também o ângulo vertical. É esse ângulo que a gente precisa. Porque em cima do ângulo vertical, nós temos isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu tenho um eixo que passa aqui, ó, sobre o equipamento. E em cima desse eixo, na hora que você inclina a luneta, o equipamento ele vai te dar esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo vertical. Mas o que você precisa? É esse ângulo aqui, ó, que é o meu ângulo de inclinação. Certo? Então não tem a ver com o nosso movimento horizontal aqui. Tem a ver com o movimento da luneta para calcular a distância, tá bom? E aí o que eu tenho? Se minha luneta ela tiver alinhadinha aqui, ó, sobre o meu eixo, eu não tenho inclinação. Significa que o meu vertical é ali normalmente 90 graus. E se eu não tenho inclinação, significa que minha inclinação é zero. E aí você joga na fórmula o ângulo de inclinação como sendo zero. Mas vamos voltar lá. Deixa eu inverter aqui de novo para vocês, para a gente entender isso aqui, já para a gente fechar, porque eu já vi que o nosso tempo já foi. Quando o meu vertical for igual a 90 graus, o meu ângulo de inclinação vai ser 90 menos o meu vertical. Como o meu quadro aqui é pequenininho, deixa eu só apagar aqui para mostrar para vocês como que a gente ia trabalhar aqui. Gravem esses valores, 3, 2,5 e 2. E vamos pensar o seguinte, ó. Então eu falei para vocês que eu fiz uma leitura do fio superior igual a 3 metros, fio médio igual a 2,5 metros e fio inferior igual a 2 metros. Além disso, eu falei para vocês que o ângulo vertical foi de 90 graus. Agora a gente sabe que distância é 100... Não, aqui vai ficar pequenininho, vou pôr embaixo. Distância é 100 vezes fio superior menos fio inferior vezes o cosseno de alfa ao quadrado. Como a gente não tem tempo aqui agora, para achar o alfa, eu preciso basicamente dessa fórmula aqui, que na semana que vem eu vou desdobrar ela com vocês. O alfa é 90 menos o meu vertical. E quanto que foi o ângulo vertical que eu medi lá em campo? Não foi 90 graus? Então, o meu alfa vai ser 90 menos 90. Alfa é zero. Relaxem, tá certo. Se vocês jogarem na calculadora cosseno de zero é 1. Então, agora é só substituir os valores. Olha lá. A minha distância horizontal vai ser 100 vezes fio superior, 3, menos fio inferior, 2, vezes o cosseno de zero elevado ao quadrado. Vai ser 100 vezes 3 menos 2, 1, vezes cosseno de zero é 1. 1 ao quadrado também é 1. Então, significa que a distância entre esses dois pontos é de 100 metros aí, certo? E aí, assim, a gente começa a determinar aqui hoje a distância horizontal entre os pontos.
próxima aula, a gente vai ver aqui uma variação dessa formulazinha. Porque nós temos, por exemplo, situações em que meu ângulo ele passa ali de 180 graus. Mas, por enquanto, vamos nos ater a isso aqui para entender como que trabalha isso aí, né? Quer ver um segundo exemplo aqui? 2 segundinhos, só para a gente fechar. Não sei se vocês estão copiando, posso apagar. Tá gravando, então vocês conseguem rever isso aí depois, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo nosso aqui, só que agora eu vou trabalhar com um ângulo vertical diferente. Para fazer a leitura, nós temos aí agora que eu li lá no campo que o ângulo vertical é de 60 graus. Qual que é a pergunta, Rafael? Se todos os exemplos, os valores do superior, médio foram iguais. O fio superior mais o fio inferior sempre tem que dar o fio médio. Tá? Então, se você ler, por exemplo, que o fio superior é 3,13 e o fio inferior 2,11, o fio médio tem que ser a média dos dois, superior mais o inferior dividido por 2. Porque na hora que você faz... Porque, na verdade, o teodolito, o equipamento topográfico, ele faz uma relação de triângulos para poder calcular a distância. Então, sempre o fio médio vai ser proporcional ao superior e inferior, tá bom? Gente, para fechar aqui, ó, rapidinho. O ângulo vertical é 60. Então, para vocês calcularem distância, a primeira coisa que vocês vão fazer sempre é encontrar o ângulo de inclinação, que é o alfa. Então, a fórmula está aqui, ó, 90 menos vertical. Então, 90 menos 60, alfa vai ser igual a 30 graus. Se eu tenho 30 graus, então agora eu tenho que a distância é 100 vezes. Uma outra questão, aproveitando aqui a pergunta do Rafael. O fio médio eu não uso ele no cálculo de distância, tá bom? Embora sempre vá aparecer aí para vocês, ele só vai ser utilizado no cálculo de desnível, a parte de altimetria e não de planimetria, tá? Então, ó, 100 vezes 3 menos 2, vezes o cosseno de 30 graus ao quadrado. Vou mostrar para vocês como vocês fazem isso aí na calculadora e aí a gente já encerra isso aqui. Então tá aparecendo aí para vocês a calculadora, né? E na calculadora, primeira coisa, a calculadora de vocês, ela precisa estar em degree. Então você precisa que esteja aqui, ó, o Dzinho no visor. Se não tiver, na próxima aula eu vou detalhar melhor com vocês, mas Shift Mod 3 igual, você limpa a configuração da calculadora e ela volta para o padrão, que é esse Dzinho, que é o cálculo de graus. Feito isso, olha lá, como a gente está trabalhando só com graus, não vai mudar muita coisa, mas ó, 100 vezes, abrir parênteses, fio superior 3, fio inferior 2, vezes, abrir de novo parênteses, vou escrever igualzinho está aqui no quadro que vocês estão vendo. Cosseno de 30. Acostumem sempre utilizar esse botãozinho aqui, ó, que é o botão que a gente vai fazer operações a partir da próxima aula de graus, minutos e segundos, né? Então, 90 graus menos 60 graus vai dar 30 graus. Então, eu aperto aqui, ó, 30 uma vez, bolinha significa graus. Se eu tivesse minutos, 10, bolinha, 30 graus e 10 minutos. Nosso exemplo só tem graus. Fechei aqui, chapeuzinho, elevei ao quadrado. E aperto o botão igual, ó lá. Vai me dar uma distância de 75 metros. O erro mais comum, vocês esquecem o bendito quadrado aqui, ó. Você vai fazer a conta direitinho
esqueceu o quadrado, ó lá, deu 86 metros, ou seja, deu errado. Então, não esqueçam o quadrado, coloquem da forma que está a fórmula na calculadora, ou se preferirem, façam por partes aí, né? Então, nós temos a distância horizontal aqui de 75 metros. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas?